Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa segunda conversa deste podcast, o quarto episódio. Se não tiveram a oportunidade de ouvir os anteriores, recomendo que o façam para seguirem um flow na íntegra destas conversas que estamos a ter. No final deste episódio em particular temos um desafio para ti, que é tentar descobrir que tipo de líder és tu. Ouve a conversa até ao fim e aceita este desafio. Vamos ao que interessa. Hoje tenho comigo a Helena Ribeiro e a Helena é uma pessoa que conheci recentemente, não tem muitos anos que conheço a Helena, mas que criei uma empatia muito rápida. A Helena é talvez das pessoas que eu conheci mais organizada, mais curiosa, quer organizar muito bem aquilo que vai fazer. Nós fizemos um curso na área da gestão de pessoas e liderança com a Follow Pharma, um dos projetos nossos de formação para farmacêuticos, e chamou muito a atenção esta tua forma de estar e de organizar e acho que diferenciaste logo por aí, que não é muito comum hoje em dia temos os formadores com esta preocupação toda que tu tiveste, e esse é um ponto importante. Mas, antes disto, fala-nos um bocadinho de ti. Quem não conhece o teu trabalho, o teu percurso, a ligação à gestão de pessoas, gestão de liderança, bem-vinda. Obrigada. Quem é a Helena Ribeiro? Obrigada, Paulo. Então, a Helena é licenciada em Matemática Aplicada. Tudo a ver? Se calhar explica um bocadinho a estrutura e a organização que falaste há pouco. Se aplicada exatamente porque sempre quis ver, e aliás tenho o privilégio de ver a matemática em tudo aquilo que fazemos, nomeadamente naquilo que estamos a fazer aqui hoje, nas paredes que não caem em cima de nós, no teto que não desaba, etc, etc. Daí essa escolha. De seguida, ingresso no mestrado em Ciências Empresariais, porque lá está, eu queria ver as aplicações em contexto empresarial. Nessa altura começo a trabalhar numa consultora em Lisboa, onde estive mais de um ano. Entretanto, estava prestes a terminar o mestrado e tenho a oportunidade de ingressar no departamento de marketing de uma multinacional. Departamento esse onde, como eu costumo dizer, toquei as teclas do piano, ou seja, as várias teclas. Começamos inicialmente por trabalhar a área do market reach, portanto muita parte do analítico, e depois também a parte da gestão de produto, o product management. A altura é essa onde me é feito um convite para ingressar na área de vendas, área comercial. Era algo que eu nunca sequer tinha ponderado. À data entendia inclusivamente que não tinha perfil para tal, mas apesar disso, e face à confiança que era depositada, eu decidi abraçar o desafio. Na mesma empresa? Na mesma empresa. Ou seja, a mesma empresa decidiu-te levar para uma zona desconfortável? Na altura desconfortável para mim, sim. Ok, bom. A verdade é que foi esse desafio, e daí de estar a contar aqui um bocadinho da história, foi esse desafio que acima de tudo fez com que eu me visse de forma diferente enquanto profissional. Porque a Helena à data entendia que não tinha o perfil para tal. A verdade é que com essa experiência eu mudei completamente a forma como me via no mercado de trabalho. Descobri que aquilo que mais gosto de fazer é estar em contacto com pessoas, especialmente com o cliente final. Adoro satisfazer necessidades. Mas até aí não tinhas sentido isso? Não, eu Ou seja, entendi. o marketing, a parte das ciências empresariais, a matemática não te trouxeram tanto essa parte relacional com as pessoas? Ou seja, eu entendia que tinha muito mais o perfil de análise quantitativa, portanto estava muito bem a analisar dados, ajudar a tomar decisão com base nos dados, e entendia que lá está, outras pessoas se calhar com um perfil que eu entendia não ter, estariam mais vocacionadas para o contacto com outras pessoas. Mas efetivamente essa experiência nas vendas, aquilo que me mostrou é que sim, é importante tomar decisões com base em dados, é importante tomar decisões fundamentadas. No entanto, a minha satisfação maior era quando nós efetivamente conseguíamos vender o produto, vender o serviço, satisfazer o cliente, Resultado. exceder expectativas, fidelizar clientes. Então, essa experiência em termos profissionais claramente revolucionou. Mas espera, dá-me só um parêntese. Como é que te preparaste para isso? Ou seja, vens da matemática, ciências empresariais, marketing, tudo áreas completamente diferentes. Não é? Eu já te disse que vejo a matemática em tudo. Certo, mas imagina, acredito que não sabias fazer um plano de marketing ainda, ou não sabias ter uma estratégia comercial e uma abordagem comercial. Foi a empresa que te ajudou a fazer isto, tu foste atrás. Tenho muita curiosidade e eu sou um bocadinho assim, não é? Tocamos vários instrumentos e adaptas-te como, não é? Sim. Como é que foi contigo? Então, facto que eu não disse, o meu mestrado em Ciências Empresariais foi a especialização em marketing. E daí também a integração... Já tinhas bagagem teórica, pelo menos? Sim, bagagem teórica já tinha. Certo. Bagagem prática obtive e ganhei precisamente com a experiência no departamento de marketing onde tive 6 anos. Certo. Onde fizemos várias coisas. Eu começo efetivamente, inicialmente com o market reach, muito ligado à parte quantitativa, estudar a base de clientes, o universo de clientes, cotas, penetração, etc.
Mas, efetivamente, ou seja, já conseguíamos, sim, os planos de marketing para o mercado local, independentemente daqueles que recebíamos por parte da casa-mãe, e, portanto, já tinha efetivamente esse contacto. Aquilo que me faltava, pelo menos de forma mais contínua, porque enquanto gestor de produto nós fazíamos efetivamente algumas visitas a clientes, precisamente para fazer a preparação para lançamentos de produtos e até mesmo para acompanhar o lançamento do produto no mercado local, que era Portugal, no nosso caso. Mas, portanto, essa preparação, eu acho que essa passagem pelo marketing, lá está, pelo dito back-office, pelo escritório, antes de ir para o terreno, foi uma mais-valia incrível. Ou seja, aquilo que me faltava era só apresentar, era só demonstrar. Porque lá está, a parte do qual era o objetivo da empresa, qual era a estratégia, o que é que nós precisávamos, eu trazia já dentro do escritório, se assim posso dizer. Sim. Gestão e liderança. Gestão de pessoas e liderança. Como é que isto aparece aí? Exatamente, porque lá está, passa então pela experiência de vendas que te estava a dizer e que claramente revolucionou a forma como eu me vejo e como eu passei a ver desde então. Entretanto, ingresso no MBA executivo, onde nós demos umas primeiras pinceladas, se assim posso dizer, na temática da liderança e gestão de pessoas. E eu quis ir mais fundo, porque, entretanto, lá está, tive uma nova oportunidade profissional, onde passamos, o objetivo da minha entrada nessa organização foi precisamente criar uma equipa de contacto ao cliente na área de vendas. Certo. E é quando eu procuro especializar-me um pouco mais na área de liderança e gestão de pessoas e faço o certificado de excelência. Fazes essa especialização a pensar em ti, no teu papel enquanto líder, ou já a pensar que poderias ter aqui contributos, partilhar informação, até pensando na nossa formação, não é? Nessa altura não Ok. conseguia prever, é verdade que já tinha essa vontade, como depois vinha a partilhar contigo quando me convidaste, mas nessa altura, sendo franca, pensando em mim enquanto líder, pensando em mim enquanto pessoa que lida com pessoas em contexto profissional e não só, foi uma área que efetivamente deixou aqui algum gosto e onde eu quis efetivamente aprofundar e melhorar-me enquanto profissional e enquanto pessoa. Então vamos aí. O que é isto para ti de ser líder? Eu tenho sempre aqui uma reflexão que é alguma empresa ou organização que viva sem liderança, porque falamos muito das chefias da liderança, eu não sei se isto são coisas diferentes, até do ponto de vista racional para ti. Um chefe e um líder são coisas diferentes, ou o chefe também é um líder, é um líder com perfis diferentes, não é? Com uma característica diferente, podemos gostar, podemos não gostar, mas não deixa de ser um líder na minha visão. Qual é a tua visão sobre isto? O que é um líder? Como é que é a evolução da liderança? Porque acho que também, não é? Partimos, se calhar se olhamos para o passado, havia estilos de liderança que hoje não existem, ou melhor, continuam a existir, mas que hoje já há muitos outros, muito mais ligados à parte emocional, à parte das pessoas e afins. Como é que olhas para isto tudo? Então, é curioso colocar essa questão. A verdade é que a minha visão, e lá está, é muito graças ao conhecimento que fui buscar, mudou ao longo do tempo. Isto é, no passado, há alguns anos atrás, eu entendia que o líder era uma espécie de gestor N+1, ou seja, era um nível superior da gestão. Eu entendia que para ser líder tinha que ser gestor, hoje sei que não é necessariamente assim. Ou seja, a formação que fiz entretanto e na qual investi ensinou-me que nós efetivamente podemos ter excelentes gestores que não são líderes, da mesma forma que podemos ter líderes que não têm equipas, hierarquicamente falando, e que inclusivamente podem não ter as competências necessárias a uma boa gestão. Então são líderes de quê? Líder, vamos lá ver, qual é o conceito que está aqui por trás? Gestor é aquela pessoa mais ligada aos procedimentos, ao como fazer, o que é que eu tenho que executar para atingir determinado objetivo. O líder é aquela pessoa que vai conseguir cativar, influenciar, inspirar as pessoas que estão ao seu redor e trazê-las consigo. Não tem que ser hierarquicamente Não abaixo. tem que ser Portanto, eu posso fazer isto em superior. departamentos, posso fazer, até ao contrário, sim. até posso estar numa hierarquia abaixo e ter a capacidade de liderar Completamente, chefias. sim. Correto, sim. certo? Podes inclusivamente não ter uma equipa, para tal. Boa, ok. Nunca tinha pensado isto dessa forma. Eu também não, como te dizia, até ter de estudar um pouco mais afim. E, efetivamente, se calhar, todos nós, independentemente de ser num contexto profissional ou não, temos aquela pessoa, se calhar temos um primo, um irmão, um colega nosso, que não é hierarquicamente superior a nós, mas que nos consegue inspirar, consegue nos cativar para uma determinada área, uma determinada temática, para executar uma determinada tarefa. Certo. E isso levanta-me outra questão. Nós nascemos líderes ou aprendemos a ser líderes ou um mix das duas coisas? Como é que é isto? Então, efetivamente, também relativamente a essa questão, a minha visão mudou. No passado, eu entendia que algumas pessoas nasciam com as competências que lhes permitiriam um dia ser líderes e outras não. À data de hoje e à data daquilo que a Academia já sabe, eu acredito que todos nós, que queiramos, conseguimos desenvolver as competências para ser bons líderes.
Ok. Ou seja, como há pouco falaste, quando referias a parte dos perfis, liderança tem muito a ver com a capacidade de inspirar, com a capacidade de cativar. Então, repara, antes eu acreditava que algumas pessoas já nasciam com essa predisposição. E nós temos, por exemplo, se fizermos aqui uma analogia ao desporto, nós temos efetivamente pessoas que nascem, estou a pensar, por exemplo, num nadador, Michael Phelps, um americano, que efetivamente tinha um corpo que aparentemente lhe permitia com maior facilidade Até chegaram a dizer que atingir... foi manipulado para nadar, não é? Certo. Pronto. Então, efetivamente, alguns de nós poderão nascer com um determinado Características, não é? características ou seja, com maior facilidade poderão desenvolver. No entanto, todos nós poderemos e devemos desenvolver o nosso autoconhecimento, desenvolver a nossa inteligência emocional. Está provado. A inteligência emocional é algo que se desenvolve, e foi algo que nós abordamos na formação que preparamos, é algo que se desenvolve com a maturidade, ou seja, ao longo do tempo. Portanto, independentemente do teu ponto de partida, e onde nós pode nascer, ou à custa do ambiente onde nasceu, o país onde Exatamente. cresceu, a O educação que contexto teve, é muito importante também. podemos partir de pontos diferentes, mas independentemente disso e com a nossa vontade, nós podemos todos desenvolver a Até nossa porque há inteligência. características pessoais, não é? A segurança, a própria capacidade de assumir algum risco, ou Sem seja, aqui dúvida. algumas características que se tivermos, se calhar, um contexto de vida um bocadinho mais, não é? Amparado, se Sim. calhar temos uma forma de estar. Se tivermos um contexto de vida um bocadinho mais, que nos leva para lados da revolta e, enfim, temos que esgravatar muito mais, também se calhar criamos Sim. um perfil diferente, independentemente daquilo que será a nossa adaptação em termos de Ao longo- crescimento. Sim. Olha, e diz-me uma coisa, mas há organizações com resultados de sucesso sem líder? Isso existe? Isso é possível existir? Ora bem, primeiro eu teria que te perguntar qual é o teu conceito de sucesso, para poder responder a essa questão. Boa pergunta. No entanto, vou-te responder, vou tomar o conceito de sucesso como algo bastante lato. Pelo menos que seja uma organização que dure ao longo do tempo com resultados positivos. Ok, foste ao ponto. Foste ao ponto que eu ia tocar. Porque eu diria, num conceito mais abrangente de sucesso, eu diria, sim, eu acredito que é possível ter sucesso sem liderança. Não, eu não acredito que seja possível ter sucesso se tu entenderes sucesso com resultados sustentáveis ao longo do tempo. Certo. Isto é, eu acredito em pessoas que executem tarefas. É possível, todos nós conseguimos executar uma tarefa para a qual nos proponhamos a fazer. No entanto, fazê-lo ano após ano, sustentavelmente, para isso é preciso pessoas com a capacidade de inspirar e garantir aqui sustentavelmente que a pessoa continua a buscar alcançar o objetivo. Certo. E com isso, acho que apenas e só com liderança. E diz-me uma coisa, olhando para o nosso panorama empresarial, para as nossas pessoas, liderança e investimento estão ligados. Ou seja, empresas com grande investimento é normal se ouvir falar. É o que tu dizes, há aqui, se calhar, às vezes, muitas vezes não são grandes líderes, são grandes gestores, não é? E é isso que sobressai. Mas uma empresa pequena consegue ter, se calhar em teoria até deveria ser mais fácil influenciar 2 ou 3 pessoas do que criar uma estrutura para influenciar 500 ou 600, em teoria, como é óbvio. Bom ponto. Bom ponto. Sim. Mas o investimento está relacionado com a liderança? Ainda que possa estar relacionado, não é absolutamente determinado, ou seja, não é condição necessária. Certo. Em que medida? Se nós, quando falamos em liderança, precisamente falamos na capacidade de inspirar, cativar, sim, a questão do capital, a questão do dinheiro, não há que ter medo de dizer dinheiro, é um facilitador, pode ser um facilitador em que medida? A empresa pode possivelmente mais facilmente investir na formação e desenvolvimento dos seus próprios colaboradores. No entanto, vamos pensar então, como dizias, numa estrutura pequena, com um budget muito reduzido. Vamos lá ver, esse já é precisamente o desafio da economia. A economia existe com a ciência que vai tentar gerir recursos limitados para potencialmente ilimitadas necessidades. Então, no caso da liderança, efetivamente, como vimos, o dinheiro pode facilitar, porque vai-nos permitir investir mais na formação dos nossos colaboradores, etc, etc. Até a contratação de pessoas com essa formação, não é? Claro, Pessoa claro. que já tem um MBA, que já tem uma bagagem grande nestas áreas. Sim, à partida Exatamente. serão, obviamente, implicarão outros custos. Ainda assim, há aspectos da área de liderança que podem ser trabalhados efetivamente sem termos um grande budget. Estamos a falar de quê? Por exemplo, de que forma é que nós comunicamos com as nossas pessoas nessa equipa reduzida de 2 ou 3 pessoas? De que forma é que nós recebemos um feedback quando esse feedback é contrário à nossa visão? De que forma é que nós damos feedback quando, para além de querermos dar a palmadinha nas costas para celebrar, para felicitar, queremos chamar a atenção de um aspecto que nós entendemos que possa ser feito de outra forma, no sentido, obviamente, de melhorarmos a nossa organização? Como é que nós comunicamos? E isso é tudo consciente. Eu vou pensar, até para dar um tempo a pensar. Obrigada. Repara, vou olhar para a minha estrutura
se calhar vou fazer aqui uma autoanálise, exatamente. Há muita coisa que acontece que eu não estou a pensar se estou a ser um bom líder ou não, se estou a liderar bem ou não, ou se estou a liderar mal ou não. Faço, não é? Ou seja, em que momentos é que isto é estrutural, e tu falaste há bocado de processos que acredito que possa ajudar, e em que momentos é que isto é o que é? Podem gostar, podem não gostar. Como é que vês este espontâneo das pessoas? Nós somos espontâneos, não é? Enquanto pessoas, normalmente. Em alguns casos diria que sim. Certo. No entanto, para te responder a essa questão, ia-te perguntar, o Paulo de hoje, que reage como tu disseste, ou responde de forma natural, sem ser consciente, disseste tu, há 10 anos atrás, fazia da mesma forma? Não fazia da mesma forma. Principalmente pelo conjunto de experiências que tive, não é? Permitiu-me perceber, calma, que se eu disser isto posso não conseguir Refletiste? refletir sobre isso, claro. Então, independentemente de hoje podermos tomar uma decisão, até porque lá está, se calhar em zonas de maior desconforto ou novas, que nunca enfrentaste antes, tu vais ser, das duas uma, ou consegues refletir e ponderar, ou vais ser, lá está, espontâneo, mas independentemente disso tu enquanto líder consegues refletir ao longo do tempo e pensar, olha, se fosse hoje, eu se calhar naquela situação não tinha reagido desta forma. Se fosse hoje, com a experiência que tenho, eu se calhar teria ali feito de forma Ou diferente. seja, essa autoaprendizagem, ou seja, temos de ter momentos para pensar nisto. Não, isto às vezes é difícil, estamos no dia a dia. Às vezes não será necessário colocar em calendário. Eu sei que nos dias de hoje há inclusivamente quem sugira que nós devemos tomar 1 hora, das 8 horas, para quem trabalha 8 horas, para refletir, para procurar conhecimento, para... Eu não consigo dizer tanto, sei que a realidade é bastante desafiante no dia a dia, mas muitas vezes, tu se calhar numa viagem, estás a sair do escritório e... Ups, se fosse agora não tinha falado. E acho que pode ter a ver um bocado, pensando nisto agora contigo, pode ter a ver mesmo com uma questão de disciplina, não é? Tu tens as situações, se calhar tens que forçar ao início a pensar nelas, mas se calhar passado um tempo isto já é, dei um feedback positivo ou negativo, vou pensar, fiz bem, fiz mal, podia ter feito de outra forma, e se calhar isto torna-se um mecanismo interno. Eu acho que não o tenho, sinceramente, mas acho que é uma reflexão interessante para evoluir mais rápido. E outra coisa, repara, quando estamos a falar de liderança, nós estamos, à partida, sempre a falar de uma relação, no mínimo, entre duas partes, que é o líder e o liderado. Quando tu tens um novo colaborador, tu ainda não o conheces. Certo. Portanto, se calhar até podes tentar aplicar, se me permites, a régua do colaborador A ao colaborador B. Entretanto, percebes pela sua reação, se calhar aquela régua não se vai aplicar ao B e tu vais ter que ajustar, mas ainda estás num processo de conhecimento do outro lado e, portanto, isto vai acontecendo ao longo do tempo. Isto leva-me para outro caminho, que é a questão da cultura organizacional, não é? Porque tudo isto é isto que faz as empresas, não é? São estes comportamentos, são estas respostas, a comunicação, tudo o que tu estavas aqui a falar, por mais bonito que se ponha num PowerPoint e dizer a nossa cultura é esta, é o dia-a-dia que faz a verdadeira cultura, não é? Estamos de acordo? Completamente. Pela tua experiência, isto é pensado nas empresas, na maioria das empresas, é só uma coisa para as grandes empresas, a cultura vai, acho eu, corrijo-me se estiver enganado, a cultura vai sempre existir. Pode ser mais estruturada, menos estruturada, mas a cultura vai existir. Pode ser boa, pode ser má, podem gostar, podem não gostar. Mas como é que vês isto aplicado nas empresas? Isto deve ser estruturado? Como é que se cria uma cultura organizacional? Então, é uma excelente questão. Como dizias há bem e pouco, a cultura não é, ou não deverá ser, apenas uma frase num PowerPoint, e uma frase bonita, pomposa, cativante, não é? A cultura é exatamente, eu concordo plenamente contigo, Paulo, a cultura é aquilo que se vive, independentemente do que possa estar escrito no PowerPoint. E por conseguinte, em algumas organizações, te perguntaste há pouco também relativamente à minha experiência, em algumas organizações pode haver a tendência, eu chamar-lhe o facilitismo, de considerar que a cultura é responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos. Certo. Eu não concordo com isso. Exatamente porque se a cultura é algo que é vivido, não é só vivida certamente no espaço ou na área ou na equipa dos recursos humanos. Se a cultura é transversal a todas as equipas, aos diferentes departamentos, nas diferentes hierarquias, nas diferentes posições, ela tem que ser vivida, ela tem que ser o DNA, ela tem que ser a espontaneidade em qualquer um de nós. Até porque um gestor, hierarquicamente com cargos superiores, pode destruir uma cultura organizacional no dia-a-dia. Completamente. Não é? Ou seja, pelo papel que tem, os recursos humanos estão a trabalhar numa cultura e depois entra a pessoa no escritório e passa um ambiente completamente diferente, não é? Concordas comigo? Completamente. E lá está, nesse caso, a frase pomposa estaria apenas no PowerPoint, mas ela não era vivida em todos os níveis da organização. Isto acontece muito. Infelizmente isto acontece muito. Ou seja, é giro falar da cultura, mas depois no dia-a-dia... O que é que realmente se vive? Isso. Isso é que é a verdadeira cultura da empresa. E diz-me outra coisa, não tanto diretamente relacionado com a cultura organizacional, mas ouvimos falar muito agora do salário emocional,
a felicidade no trabalho. A minha questão principal é se não estamos a pôr demasiada responsabilidade na empresa para gerir a felicidade das pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? As empresas têm que gerar resultados. Acho que estamos todos em sintonia, não é? Têm que gerar lucro para os seus investidores, têm que pagar ordenados, têm que pagar impostos, o nosso grande colaborador que se chama Estado. Portanto, as nossas responsabilidades têm que ser assumidas. E eu percebo que estamos numa era que, enfim, acho que podemos cuidar um bocadinho melhor das nossas pessoas do que aconteceu no passado e acho que já o fazemos. Sinceramente, acho que de uma forma geral as empresas cuidam muito bem. Eu tenho uma visão se calhar um bocadinho deturpada, que é impossível nós conseguirmos ter uma empresa sustentável ou negócios sustentáveis sem ter as nossas pessoas envolvidas. Não quer dizer que isto não aconteça, mas estruturalmente a grande maioria convém que seja assim. Como é que tu vês ou seja, esta questão do salário emocional, a questão desta onda agora da felicidade que aparece e academias de felicidade, que eu não tenho nada contra, mas parece-me que estamos a pôr uma tónica nas empresas que é um bocadinho demais do que a sua responsabilidade. Concordas com isto? Ou... Então, eu concordo contigo, se eu percebi corretamente, e tu vais-me corrigir se não for o caso, eu concordo contigo em que a minha satisfação enquanto colaboradora, a principal responsabilidade é minha. Eu sou a pessoa responsável pela minha felicidade. Eu sou a pessoa responsável pela minha satisfação. Eu sou a pessoa responsável pela minha motivação. Concordo em pleno contigo. No entanto, eu sou condicionada pelo contexto. Certo. Pela organização com a qual colaboro, pela comunidade na qual me insiro, sou responsável, ou seja, da mesma forma que a tua presença neste espaço me condiciona, não é? Porque eu não posso estar aí, estás Claro, tu. claro. O contexto organizacional, repara, nós passamos muitas horas por dia no local de trabalho. Eu concordo, sim senhora, que a empresa, apesar de não ser a principal responsável pela satisfação, pela motivação da pessoa, possa ser um facilitador, um promotor, Certo. mas acima de tudo um facilitador daquilo que é o bem-estar, da saúde e do equilíbrio. Porque, como disseste há pouco, que organização teremos quando os nossos colaboradores estiverem desmotivados? Quando os nossos colaboradores estiverem insatisfeitos? Portanto, se a principal responsabilidade é da empresa, não, concordo contigo, não é. Mas podemos ser facilitadores? Certo. Não podemos fazer o trabalho que é da pessoa, mas podemos na verdade facilitar. estamos a ser oportunistas, vou usar uma palavra forte. Ou seja, eu quero que tu sejas feliz para produzir mais. É isso? Ou estou a ser drástico? Eu costumo dizer... Não tem nada mal. Estás feliz e estás a produzir mais. Está toda a gente contente. Não é uma relação win-win. Certo? Essa é uma relação sustentável. Exatamente porque é boa para ambas as partes. Seria, parece-me, nociva se quiséssemos, ok, eu quero que tu tenhas se posso dizer assim, um shot de felicidade, porque precisamos, agora vamos executar esta tarefa, o que vem a seguir não me interessa. Acho que não é disso que estamos a falar. E não se torna muito difícil, ou pelo menos desafiante, embora eu acho que já sei a resposta, garantirmos essa felicidade constante numa organização? Bem, eu acho que a resposta a essa questão poderíamos tirá-la aqui do contexto profissional e seria a mesma, ou seja, primeiro, qual é o conceito de felicidade? Certo. E segundo, se calhar, e esta é a Esse é minha um ponto experiência... muito importante. Qual é o conceito de felicidade? Quer dizer, eu ponho uma mesa de ping-pong numa sala para determinadas pessoas jogarem, se calhar vão-se divertir, não sei se isso se chama felicidade, mas pronto, vão-se divertir pelo menos. Algumas. Exatamente, algumas. Ou seja, como é que fazemos isso para toda a gente? Então, nós podemos tentar, e isto é efetivamente desafiante para algumas organizações cuja dimensão seja menor, porque há efetivamente, ainda que por menor que seja, há um investimento a fazer-se, seja porque vamos criar protocolos com clínicas de psicologia, certo, seja porque vamos criar protocolos com ginásios, health clubs, seja porque vamos promover o dia do colaborador e é um dia em que não se trabalha e é durante o horário de trabalho e vamos para fora e vamos fazer um team building. Mas efetivamente, era aquilo que te dizia há pouco, independentemente da responsabilidade principal não ser da organização, podemos, enquanto organização, facilitar. E repara, e era aquilo que te dizia, se o resultado é o win-win, tem tudo para ser uma relação sustentável. De que ganhamos nós em ter os colaboradores insatisfeitos e o que ganhamos nós se só trabalhássemos para o one shot. Sim, Quero que desta semana esteja feliz. É um e na ponto próxima semana. de grande reflexão, e eu deparo-me com eles, tu certamente também os conheces, que é o perfil das pessoas que tens, não é? Porque tu queres até ser mais flexível, não estar tão em cima com os horários, não ter microgestão e afins, mas a verdade é que há muitas pessoas que se desresponsabilizam do seu dia-a-dia e começam a trabalhar 5 horas por dia, em vez de trabalhar às 8, e a verdade é que se tu não queres ter uma cultura de controlo, isto torna-se difícil, porque eu também não quero controlar os que estão bem
não é? E de repente digo, não, olha, a partir de agora há 10 em 50 que não cumprem horários, que não estão a trabalhar, então a partir de agora começamos todos a fazer isto. E estou a prejudicar os outros 40 que estão bem. Portanto, não é fácil, não é? Não é fácil. Não é fácil. Ainda assim, e a esse respeito, vai lá. Como li há dias, delegar não é desresponsabilizar. Certo. Eu acho ótimo que tu toques nesse ponto. É um ponto que se encontra em muito poucos livros da área de liderança. É que, efetivamente, há pessoas que não são líderes, não vão ser líderes e também não são lideráveis. Isso. E eu atrevo-me a dizer que nestes anos, esse vídeo 2 vezes isto escrito no livro, foi muito. Certo. Porque, efetivamente, mas esta é a verdade. O que quer dizer, Esta é a verdade. e se calhar aqui tocar numa ferida, o que quer dizer que se tu queres evoluir em determinados contextos, podes ter que dispensar pessoas. Podes ter que reformular as tuas pessoas. Não ter que ter vergonha de dizer isto. Eu falo muitas vezes da analogia do cesto de fruta. Basta uma maçã podre para estragar um cesto. Basta uma pessoa que contamine o ambiente. Porque repara, a propósito da questão da insatisfação, salário emocional, há pessoas que não estão satisfeitas. Certo. Há pessoas que nos vão comunicar, à organização que não estão satisfeitas, que estão desmotivadas, que, sei lá, já não se sentem desafiadas. Pergunta, o que é que elas estão a fazer para mudar? Certo. Aparentemente, elas só estão a colocar o tónus na organização. Certo. Mas elas, se calhar, ainda não sabem, ou estão a fugir à verdade, que é, elas são as principais responsáveis. O que é que elas estão a fazer? Deixa-me partilhar contigo um acontecimento que tive há uns anos, não vou falar em nomes, de um colaborador que foi para outra empresa, está tudo bem, e teve uma coisa espetacular, que chegou a pé de mim e disse, Paulo, olha, eu vou, não sei o quê, amigos na mesma, mas gostava de partilhar contigo 5 ou 6 coisas que a empresa devia ter feito, que não estão bem, não sei o quê. Pronto, ok, tá. Ele partilhou, questões, comunicação, tudo certo, e eu, ok, e o que é que tu podias ter feito para melhorar a tua... E ele, não pensei nisso. E eu, ok. Portanto, o esforço foi pensar o que é que a empresa fez de mal, que todas as empresas, as minhas em particular, têm coisas que não estão bem feitas. Claro. Mas não pensou nele. Depois, mas eu se calhar podia ter feito isto, ou podia ter feito aquilo melhor. Eu perguntei, ok, não, agradeço imenso o teu feedback, mas e tu o que é que podias ter feito para ser melhor? Ou seja, vais para uma nova empresa, o que é que vais mudar para melhorar? Tal e qual. Zero. Ficou a olhar para mim, pois não pensei nisso. É muito fácil, não é? Sim, olhar para lá. Eu aproveito a tua partilha para... Há pessoas que, ou seja, parece que têm ciclos de vida e que as histórias se repetem. E a pessoa ainda não compreendeu que se eu continuar a fazer as mesmas coisas, e aí a matemática explica muito bem, que é, se eu continuar a fazer as mesmas coisas, mas pode mudar obra de misericórdia, é que o resultado há de ser diferente. Certo, se eu continuo a fazer as mesmas coisas, como é que eu posso esperar coisas diferentes? Certo. Olha, e isto aqui até está ligado ao nosso próximo ponto, que é a questão da retenção de talentos. Nós estamos num mercado cada vez mais global, as armas são difíceis para nós e até empresas portuguesas vão-nos pôr aí onde, quer dizer, comparar, imagina, uma PME comparativamente com uma multinacional que tem progressões de carreira internacionais, capacidade de formação e tudo mais, principalmente em áreas onde de facto temos poucos talentos e a procura é brutal, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, perto de nós da parte de informática, Claro. desenvolvimento de software e afins. Como é que podemos segurar talentos? Como é que se retém talentos hoje em dia? Então, efetivamente eu acho que é um desafio que temos vindo a enfrentar já nos últimos anos e obviamente a área das tecnologias da informação é uma área muito badalada a esse respeito. Eu acho que tu há pouco tocaste numa chave, que foi quando falaste precisamente da questão do salário emocional. Obviamente, quando a oferta é escassa, os preços vão subir. A economia já o diz. Aplica-se a tudo, não é? Aplica-se a tudo. Certo. A lei da oferta e da procura. Exato. Portanto, no entanto, eu acho que nós podemos ir muito além, então, pegando na questão de, ok, temos uma empresa pequena, o budget é ainda mais reduzido, podemos trabalhar áreas da flexibilidade, podemos trabalhar a parte, por exemplo, lá está a questão, temos efetivamente, imagina, procedimentos, avaliações periódicas de desempenho, damos feedback às pessoas. Estávamos a falar da questão do salário emocional. Também não vale a pena tapar o sol com a peneira. Certo. Um hospital, se calhar nós num hospital não estamos à espera que haja flexibilidade horária. Nas fábricas, na indústria, onde eu também já tive a oportunidade de colaborar, não é hipótese, Paulo. Nós não podemos fazer trabalho remoto. Teletrabalho, exatamente. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a dourar a pílula e dizer que isto é uma chapa assim que se vai aplicar a todos os setores. Não vai. Certo. Nem nós, enquanto consumidores, esperamos que assim seja. Mas na nossa área, e a área das tecnológicas, efetivamente, é um ponto onde nós efetivamente podemos trabalhar as questões de trabalho remoto,
a questão do feedback, independentemente da dimensão da estrutura, da nossa estrutura, nós podemos efetivamente já estar a trabalhar com as pessoas questões que não envolvem necessariamente um salário, Certo. o valor euros ao final do mês, mas em que nós podemos efetivamente estar a trabalhar, ok, o que é que nós queremos crescer a nossa organização. Certo. Que papel é que aquela pessoa poderá ter dali a X Sim, anos? eu acredito muito nisso se o desequilíbrio não for muito grande. Ou seja, se não estivermos a falar de 1000 para 4000, não é? Certo. De 1000 para 4000 é muito difícil defendermos, não é? Se for 1000 para 1200, talvez. Sim. E eu tenho refletido muito isso também na empresa, que é, eu acho que nós temos uma estrutura relativamente flexível, mas há sempre essa reflexão, que é, ok, como? Não é? Para além disto, o que é que podemos fazer? E sinto que, e já aconteceu, como é óbvio, colaboradores nossos saírem para outras empresas e que abertamente me partilham comigo também os salários que vão ter, e eu só digo, Fantástico. não há como, quer dizer, não há como, vai a força, boa sorte. E acho que esta é uma reflexão que nós temos que ter e também estar preparados para, em determinadas áreas, provavelmente as pessoas vão mudar. Não Claro. vamos conseguir segurar, vamos buscar um mais júnior. Quando começar a crescer, vem uma das grandes, pega e leva. Portanto, nós próprios percebermos que isso provavelmente vai ser a nossa realidade e não Local de ter... passagem. Entende isso como local de passagem. Exatamente. Olha, nós vivemos alguns momentos turbulentos atualmente, não é? A parte da economia, a parte política é completamente incerta. Enfim, estamos aqui, acho eu, a passar uma altura, as guerras, tudo mais, que nos põe aqui um bocadinho, eu não vou chamar crise, mas pelo menos estamos estamos a passar uma turbulência. Não sei se vamos mudar este paradigma nos próximos anos, acho que vamos estar assim durante muitos anos, mas qual é o papel da liderança nestes momentos de incerteza? Eu acho mais relevante, mais... Eu acho absolutamente fundamental. Lá está, termos alguém que oriente, que guie. A esse respeito, recordas-me os perfis de liderança que o Goleman falava. Ele falava de 6 e falava de um que designava por perfil autoritário, que logo à partida parece que ter aqui uma conotação pejorativa. Mas a verdade é que Goleman entendia que o perfil autoritário tem, sim senhor, as suas vantagens, nomeadamente em situações de crise, e daí o chamar aqui agora. Numa situação em que nós temos que decidir rapidamente. Estou a recordar precisamente a questão da pandemia. Foram necessárias tomar decisões muito rapidamente perante um cenário que era desconhecido. Certo. Hoje estamos relativamente, alguns de nós certamente estamos muito mais descansados quando falamos em pandemia. Mas na altura ninguém sabia o que é que ia ser o dia seguinte. E portanto nessa altura foi preciso decidir, foi preciso atuar, se calhar não escutando 100, 1000, 10 milhões de pessoas, foi preciso agir. E portanto dizer-te que sim, a liderança é absolutamente fundamental e se calhar nestas alturas ter um perfil um bocadinho mais diretivo, quando estamos perante situações de urgência, em que não há a hipótese sequer de questionar, escutar, ouvir, certo, mas em que é preciso avançar e decidir. E posso partilhar contigo que na nossa estrutura esse momento foi muito interessante para realçarem-se líderes. Ou seja, quando as coisas começaram a acontecer, há pessoas que começam a perceber que estamos perante uma situação, começam a vir buscar informação à gestão, independentemente da liderança, Sim. começam eles próprios e elas a fazer a sua propagação nos times, não é? Olha, vamos fazer isto. Acabaram por adotar aquilo que era o caminho e influenciar os outros. E a verdade é que nesta altura de pandemia sobressaíram-se algumas pessoas que eu até nem achava que tinham esse perfil. Portanto, só para realçar que às vezes... Hierarquicamente não têm a posição. Não tem. Depois ganharam, mas na altura não tinham. Assumiram claramente aqui um caminho de eu pego nisso, eu faço, eu monto... Vamos para a frente. E efetivamente tu percebes, e acho que isto é uma mensagem muito forte, que é quem é que está contigo. Não é? Independentemente de ser líder ou não. Mas sim. estou contigo e ainda vou influenciar os outros e vou levar os outros atrás. Quando estás num momento de tensão é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Como se costuma dizer, isto não tem preço. Sem dúvida. Olha, o que é que podemos fazer para minimizar conflitos numa empresa? Todas as empresas acho que têm conflitos. Vocês conhecem alguma que não tem? Todas as relações interpessoais, Paulo. Exatamente. Como é que podemos fazer para minimizar, ou pelo menos que estes conflitos, e também partilho contigo, eu ouço muitas coisas, não é? Tenho alguma proximidade com as equipas e com as lideranças da nossa estrutura, e há coisas que eu ouço e digo assim, é bom, enquanto é esse o problema, está tudo bem. Porquê? Porque sei que nunca vamos resolver tudo, nem vamos ser perfeitos, nem vamos ser maravilhosos. Mas como é que podemos minimizar este conflito entre as pessoas e o discadício e as conversas de corredores? Há forma de lidar com isto? Então, a melhor forma é comunicar de forma saudável. Partindo desde logo do princípio, e daí eu fazer a analogia,
qualquer relação interpessoal, basta existirem 2 pontos de vista, 2 experiências distintas para haver um potencial conflito, uma divergência, uma opinião que é distinta. Por conseguinte, de que forma é que nós conseguimos gerir esses conflitos da forma mais construtiva possível? Dando feedback frontal, respeitoso, apresentando a nossa perspectiva, escutando o outro, mas porque é que ele pensa de forma diferente da minha? Certo. Será que não estamos todos a olhar para um 6 que para ti é um 9? Certo. Fazendo aquela imagem... Estás a falar disso, é super engraçado. Eu não tenho muita cultura de comunicar para a equipa, mas lembro-me de fazer uns e-mails, enviava em situações concretas, e cheguei a ter situações de pessoas que queriam falar comigo, depois do e-mail, gostava de falar contigo, para trocar umas ideias, e a perguntar-me se aquilo, o que escreveste ali, aquilo foi para mim. E eu, como assim? Portanto, a pessoa, por algum motivo, num e-mail completamente genérico, e eu, não, se fosse para ti, eu sentava contigo e falava contigo. Pois, mas eu achei que ok. E interpretavam até, e se calhar falha a minha de comunicação, são os momentos de reflexão, de dizer, calma, eu não posso mandar isto assim, porque do outro lado está um receptor com crenças, com contextos, com medos, com experiências, que eu de facto tenho uma ideia de passar uma mensagem e acho que aí a parte verbal, não verbal ajuda muito, mas se for escrito temos de ter muito cuidado. Sem dúvida. Porque tu efetivamente dizes dizes uma palavra e não estás a pôr uma intuação, não estás a... Não ouves a voz. Não ouves a voz, se calhar até estou a dizer voz. aquilo sem maldade nenhuma, mas a pessoa está do outro lado a ouvir aos berros. Não sou de berrar. Mas estás a perceber, isto é um desafio, porque tu queres fazer bem, queres comunicar, queres ser transparente. Verdade. E de repente, calma, mas eu estou a levantar outras ondas que não era suposto. Isto Paulo, não vais controlar tudo, nenhum de nós vai controlar tudo. Lá está, porque nós não temos o conhecimento completo da experiência, da cultura, da formação daquela pessoa. Nós não sabemos de que forma é que aquela pessoa vai ser tocada por aquela frase, daquele e-mail que tu até escreveste de forma genérica. Certo. Portanto, tranquilizando-te, a verdade é que nenhum de nós vai conseguir controlar isso. Vai continuar a acontecer. Vai continuar a acontecer. Ainda assim, era exatamente aquilo que tu lhe respondeste, que era, mas se fosse para ti, eu tinha falado diretamente contigo. É isso. É dar mas se calhar a pessoa tem que sentir isso, não é? Ou seja, nós temos que criar aqui uma cultura para a pessoa nem ter essa dúvida. E se calhar é isso que, no meu caso, se calhar provavelmente foi isso que eu falhei. Ou seja, a pessoa tem que sentir, não, se fosse para mim ele vinha falar comigo, óbvio. Para isso, okay. Estás a perceber? Ou seja, a reflexão que eu tiro daqui é esta, se calhar eu falhei neste processo da pessoa sentir nunca na vida, se fosse para mim ele ia-me fazer aquilo desta forma. Sim. E tu aí pensas, não, pois, ok, tenho que fazer algumas coisas antes de chegar aqui. Sim. E era a reflexão que estavas a falar há bocado. Hoje, se calhar, reflito muito mais, um bocado inconsciente, em algumas situações, mas acho que é um bom exemplo que nós queremos, não, agora vamos lá comunicar, ser mais transparentes, dizer, estou a levantar ondas em sítios que não existiam, nem de sequer... repente levantam-se outras. E isso é muito giro. Olha, e levantando aqui esta questão da transparência e da comunicação, vamos para a tecnologia, ok? A tecnologia, pessoas, a tecnologia complementa ou substitui, em muitas situações. Como é que tu vês isto tudo? Qual é o papel das ferramentas? Como é que tens acompanhado este boom tecnológico que nos próximos 5, 10 anos será 30 vezes mais do que foi nos últimos 100? Como é que vês isto evoluir e a questão da liderança, a questão do remoto que já falámos? Sim. Isto é para o bem, é para o mal? Qual é a tua sensação? Então, eu não sei se sou demasiado ingênua, eu não tenho qualquer receio relativamente à tecnologia zero. Portanto, colaboro, trabalho com várias pessoas que têm e que consideram que a sua função está em risco. Eu acho que tem muito a ver com a nossa capacidade de liderança, neste caso, de adaptação. Certo. Porque já Charles Darwin dizia que a espécie com maior probabilidade de sobreviver é aquela que melhor se adapta. E, portanto, eu hoje estou a fazer A, mas amanhã a empresa precisar de mim para fazer B, porque A já tem uma tecnologia que permite tornar mais eficiente, eu estou disponível para fazer B? Então, eu acho que tem muito, e talvez por isso é que eu não tenho, sinceramente, qualquer receio. Estou consciente que hoje posso estar a fazer uma coisa e amanhã a organização pode precisar que eu faça outra coisa. Estou disponível para fazer isso, estou disponível para aprender, estou a preparar-me para isso. Tocaste num ponto super interessante, que é, na minha área, eu quero ser especialista de marketing, o que for. Estou a dar o exemplo do marketing, que é o que eu estou aqui a falar. Eu estou a fazer o meu trabalho de casa. Eu estou a perceber para onde é que isto vai, ou vou a inteligência artificial, é inevitável falarmos disso, já lá vamos, mas eu estou a perceber o que é que a inteligência artificial está a fazer à minha área e estou a acompanhar e estou-me a formar, ou estou à espera que isso entre por aqui adentro e que se diga, olha, já não preciso dos teus serviços, que eu agora faço isto em 2 segundos. Esta responsabilidade é de quem? É partilhada? Devia ser partilhada, não é, em teoria? Eu acho que devia ser partilhada. Ou seja, repara, da mesma forma que há pouco falávamos que a responsabilidade pelo meu desenvolvimento de carreira
pelo meu desenvolvimento, por eu saber mais, por estar mais bem preparada para qualquer coisa que aconteça em minha. Certo. Nós podemos trabalhar numa organização que efetivamente fomente, nós temos alguns exemplos, sei que são poucos, em Portugal, que trabalham já o reskilling e o upskilling, já a preparar pessoas, principalmente para a área das tecnologias. Nem todas as organizações poderão fazê-lo, mas eu estou a fazê-lo. É isso. Eu estou-me a preparar. É isso. Se eu consigo antecipar exatamente qual é a tecnologia que vai existir amanhã, não, Paulo. Sim, mas nenhum estás de a nós, treinar creio. essa adaptação, não é? Mas estou-me a preparar, estou a investir em informações da área do digital, estou interessado em fazer isto, estou disponível para fazer isso. Sabes que eu trabalho com uma indústria que tem gente muito conservadora, a indústria farmacêutica. E uma das coisas que é muito interessante é quando ouvimos a digitalização, a automação, estas coisas todas, e as equipas, não. Isto não é para mim. Eu gosto é do one-to-one. Ok, mas o médico também está a evoluir para o consumo de conteúdos digitais. Pois está bem, mas eu não. Isto assusta. Não é que diz, Sim. tu olhas para a pessoa e dizes, nem vais perceber que vais ser atropelado e nem percebes Já está. quando. Não, já está, exatamente. Oh, Paulo, repara, quando nós já Se calhar temos- esta indústria é um bocadinho mais lenta nestes processos, mas Pode mas acontecer. quando é... Vai acontecer. Vai acontecer. Relativamente à questão da área da saúde, e sem especificar, repara, quando já está provado cientificamente que um robô consegue diagnosticar com mais eficácia do que um ser humano, Certo. e eu também sou um ser humano, Certo. portanto, o que é que efetivamente Mas isso é estamos à mau? espera? Não era aquilo que estavas a dizer. Eu não acho que seja mau, eu acho que pode ser inclusivamente complementar. Repara, nós já sabemos, também está provado cientificamente que é muito mais simples, aliás, a maior a probabilidade de um médico falhar no período da tarde Certo. a um diagnóstico, por exemplo, de um pólipo, do que falhar de manhã. Se nós sabemos isso, nós somos seres humanos, nós cansamos-nos, E o robô não se cansa, não é? pode falhar, Se falhar noutras mas à coisas. partida não se cansará. E por conseguinte, se puder ser complementar, repara, eu entendo a tecnologia como algo para nos facilitar, Certo. para nos tornar mais eficientes. Concordas que há cargos que vão desaparecer? Já desapareceram alguns. Certo. Já desapareceram alguns e, portanto, vão continuar a desaparecer. Mas a questão é que nós vamos precisar de outros tantos cargos Sem dúvida. para fazer o suporte das plataformas. Repara, se isto está todo assente em plataformas informáticas, tecnologia, quem é que faz suporte? Certo. É porque nós também vemos as máquinas a falharem. Sim. Quando o servidor falhar, quem é que vai resolver? Causam muita consequência, não é? Pelo que temos visto, até mesmo essas falhas, estavas a dar o exemplo de servidor. Não é? Quando de repente a Microsoft tem uma falha de uma manhã e de repente não sei quantas empresas, e de repente as pessoas ficam a pensar, pá, calma que nós estamos dependentes disto tudo, isto um dia desligam a ficha, não é? Basicamente. Isso é muito interessante. E que desafios é que vês para o futuro? Ou seja, na área da liderança, gestão de pessoas, até se quiseres um bocadinho na ótica de quem está a ser liderado, que desafios é que tu vês nestas áreas para o futuro? Então, eu acho que nós hoje, nesta conversa, já tocamos alguns. Obviamente que a questão da gestão e, acima de tudo, da retenção do talento é um desafio que já estamos a sentir. A própria integração de algumas plataformas informáticas, como disseste há pouco, nós temos equipas heterogéneas e se algumas pessoas querem logo ser os primeiros a testar e a agarrar a plataforma nova, há outras que dizem, não, eu sempre fiz assim, eu vou continuar a fazer assim, até de repente todos temos que fazer assado. Certo. Também... Mas essas pessoas nunca estarão na linha da frente, é importante passarmos esta mensagem, estás a ser reativo, só vais fazer quando fores obrigado, quer dizer que não lideraste, se quisermos chamar, não é? Não lideras caminho nenhum. Não vai liderar. Repara, uma pessoa que logo à partida cria a sua resistência e não tenta sequer experimentar, testar, nem que seja para dizer, experimentei, olha, não satisfaz, não consigo fazer esta e aquela tarefa com essa. Mas aqui até ajuda. Vejo mais valias. Sim. Certo. No mínimo a pessoa tem que dar o primeiro passo para, Mas efetivamente... consideras que esta revolução tecnológica vai ser claramente um dos desafios Sem que temos dúvida pela alguma. frente? Aliás, eu acho que já estamos a vivê-lo. Certo. E acho que é algo que nos vai acompanhar num curto a médio prazo. Sim, eu tenho mais um, se me permites, Claro. que são as questões comportamentais e sociais. Eu acho que vem aí uma geração, eu ia dizer terrível, mas isto é completamente Desafiante. muito desafiante, por tudo, não é? Eu acho que a geração dos nossos pais mostraram que o trabalho, não é? Também não tem que ser assim. Eu acho que se calhar a nossa geração já olha e diz, calma, eu quero uma coisa diferente, não vou para aí. Mas temo que as gerações que vêm aí atrás sejam opostos a isto tudo. Não é? Eu estive a dar uma pequena aula na sala da minha filha, portanto estamos a falar de 6 anos, onde começa a perguntar pelas profissões, o que é que achas que me disseram maioritariamente? Youtuber. Eu E não estava à espera disso. eu também não. E fiquei um bocadinho sem jeito, não é? Porque estás ali preparado, médico, e vou a brincar, aquelas coisas todas. Quando eles começam a falar youtuber, eu vou por um caminho que é, mas o que é ser youtuber? É ter muitos likes, é termos...
repara, 6 anos, não é? Estamos a falar de 6 uma anos, turma, não sim. foi uma... Claro que eles Universo, contagiaram-se não é? um bocadinho, não é? Um começa a dizer, Claro. o outro diz e os outros começam a ir atrás também. Mas achei muito interessante, isto leva-te a pensar, quer dizer, estas crianças vão ter cargos, vão ter profissões que provavelmente nós não Nem estamos a ver. É existem. que o youtuber já nem sei se há muito espaço para isso, não é? Sim. Portanto, quando eles chegarem aos 18, 19, 20, não sei, O que é que será que idade, existirá? o que é que vai existir? É que vai existir. E tu paras para pensar um bocadinho a dizer, ok, a base deles já é diferente. Completamente diferente. Portanto, esta parte social, comportamental das novas gerações é algo que não vou dizer que me preocupa, porque acho que nós vamos adaptar a isto lindamente, mas acho que vai ser um desafio para as Sim. empresas, não é? Eu acho que nós, já nos dias de hoje, pegando naquilo que falavas, nós já assistimos diferentes gerações no mesmo espaço de trabalho. Uhum. E de que forma é que nós lá estamos a integrar esta geração mais, se posso dizer assim, mais espirituada Certo. e mais interessada em como é que eu posso fazer e como é que podemos fazer de forma diferente, com outros que se calhar há 30 anos que executam a tarefa de uma determinada forma e que estão a tentar, aqueles que querem, lá está, que estão a tentar integrar estas novas tecnologias. Então está a ser especialmente desafiante termos diferentes gerações do mesmo espaço de trabalho, nas mesmas equipas. Ainda é mais desafiante, concordo. Sim, portanto, For um driver e agora vem tudo atrás. Não, calma, tenho pessoas assim e tenho pessoas tentar conciliar. assado. Sem dúvida. Helena, estamos aqui a chegar ao fim. Eu tenho uma prática neste podcast que gostava de partilhar, que é lançar sempre um desafio para quem está lá em casa. Portanto, acompanha-me aí. Claro que sim. E basicamente o grande objetivo aqui é percebermos qual é o estilo de liderança das pessoas. Tu falavas isto há bocado e o desafio agora é lá para casa. E basicamente o desafio vai estar na descrição, portanto é só clicarem no link, mas temos aqui uma matriz para as pessoas pontuarem de 1 a 5, em que 1 é discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Portanto, vou ler aqui algumas. Podes fazer esta reflexão também. Claro que sim. Já conheces isto de certeza absoluta, mas podes fazer. Portanto, relativamente à orientação para as pessoas, envolvo a minha equipa na tomada de decisões sempre que possível, portanto, classificar de 1 a 5. Preocupo-me em compreender os desafios pessoais e profissionais dos colaboradores, e isto são tudo perguntas que nós temos que ser sinceros, não é? Porque a vontade é dizer sim, preocupo muito, está bem, mas na prática preocupas, tens espaço para isso, dedicas tempo para isso, acho que é esse o desafio. A questão das tarefas, gosto de definir objetivos claros e acompanhar frequentemente os resultados. Sou organizada e metódico ou metódica na execução dos projetos. Capacidade de comunicação, sinto que consigo inspirar e motivar as pessoas à minha volta. Dou feedback de forma construtiva e regular. Falamos sobre isto tudo. Claro, exatamente. Sobre a gestão de conflitos, consigo lidar com situações de tensão sem me deixar levar pelas emoções, e este é um ponto muito importante do ponto de vista de liderança, não é? Principalmente quando lideramos com pessoas e começamos a criar uma relação com as pessoas, Sem dúvida. há alturas em que temos que nos afastar um bocadinho das emoções. Verdade. Procuro soluções que beneficiam ambas as partes nos conflitos. Também falamos. Bom desafio. E a questão da adaptabilidade, que também falamos muito. Adapto rapidamente o meu estilo de liderança às mudanças de contexto. E nos momentos incertos isto também é um desafio grande. Aceito sugestões de equipa e revejo as minhas decisões quando necessário. Portanto, basicamente a interpretação dos resultados é, nós definimos que estilo de liderança temos. Eu estou aqui a ler, também não sei isto de cor, mas basicamente nós podemos ter um estilo de liderança mais democrático se os pontos são muito altos, se a maioria dos pontos são altos. Se tivermos pontos mais altos na orientação das tarefas, temos um estilo de liderança autocrático, que falaste também um bocadinho disto, mas muito orientado para os resultados, não é? É uma destas características. Se a maioria dos pontos está na capacidade de comunicação, percebemos que temos um estilo de liderança mais inspirador e visionário. Se está na gestão de conflito, temos uma liderança diplomática, portanto conseguimos moderar isto tudo. E se está na adaptabilidade, temos um estilo de liderança flexível. Portanto, lançamos aqui a reflexão, que é as pessoas pensarem também, e acho que este é um exercício interessante, e eu ao prepará-lo também pensei nele, portanto é interessante, que é se estamos satisfeitos com o nosso estilo de liderança, ou alguma coisa que podemos melhorar, e vai muito em linha com o que estavas a dizer, vamos parar, refletir, calma que eu se calhar não estou a fazer isto bem, se calhar dei agora uma pontuação mais baixa, mas vou tentar trabalhar e daqui a 6 meses volto a fazer. Sim. E até evoluir. Que aspectos podemos melhorar? E acho que isto é uma aprendizagem constante em quem Sem dúvida. tenciona ser líder. E pede feedback à equipa ou colegas próximos da nossa liderança para perceber se isto bate certo ou não. Com a nossa... Pode ser interessante. Mas isto levanta-me aqui uma questão que eu acho que é interessante, que é a questão da adaptabilidade, não é? Só para concluirmos. Nós não temos que ser sempre o mesmo líder. De todo. E reparem, mesmo relativamente à questão dos perfis, aquilo que acontece é que, independente
podes ter efetivamente um perfil predominante. No entanto, aquilo que nos diz, por exemplo, a liderança situacional é que nós devemos adotar o perfil que se adequa mais à situação. Conforme falávamos há pouco, imagina, se calhar em contexto de pandemia, no contexto de urgência, que de repente uma explosão. Ou seja, eu até posso ter, eu pensando sobre isto, eu tenho várias características Completamente. aqui, se calhar é normal, não é? Também não Sim, sim. parece que um líder só tenha uma e não posso ter as Exatamente. outras. Pode ser mais de umas do que outras. Tal e qual. Mas é normal ser assim. É absolutamente normal ser assim, e aquilo que se espera é que o líder tenha a capacidade de escolher, muitas vezes inconscientemente, e isso vai acontecer naturalmente, aquele perfil que se adequa mais à situação. Sim. Imagina, estás com um colaborador que está a passar por uma situação pessoal, se calhar difícil, certamente não vais adotar o autoritário ou autocrático, se calhar vais ter mais a capacidade de escuta e de estar mais atento ao outro. Portanto, essa flexibilidade, como tu falavas, é algo que acrescenta valor. Sem dúvida, Seja esperado e desejável. Um bloco, Sim, de todo. Adapta-te, não é? Sim. Adapta-te. Então vamos para a plano de ação, que é escolherem um específico nos próximos 30 dias, ver se achas isto bem, seja melhorar a comunicação, seja agendar as reuniões com a equipa, seja identificar algum conflito que possa estar a existir e desafiarmos-nos a resolvê-lo. Ter esta questão da escuta ativa, eu acho que esta é uma aprendizagem muito importante, que é, estamos mesmo a ouvir, ou melhor, estamos a escutar ou estamos só A escutar ouvir? para responder. Isso. Portanto, e para refutar e para tentar Sem mostrar que dúvida. temos razão. Portanto, este é o exercício, este é o plano de ação. Nos próximos 30 dias, tentar identificar um destes pontos para melhorar e evoluir. Helena, agradeço-te imenso. Obrigada. Foi muito rico, acho que estamos aqui dentro do nosso timing, foi fabuloso. Agradecer também aqui à equipa da Multimédia, deixar o desafio para quem nos está a ouvir, para seguirem da ideia ao resultado.pt, que nós vamos pôr lá estas coisas todas, e continue a acompanhar-nos, que não temos nada a perder, vamos partilhando aqui estas reflexões e ganhamos tudo com isso. Sem dúvida. Obrigadíssimo. Obrigada, Paulo. Até breve. Obrigada, até breve.